paz do Senhor a todos, amém? Vamos dar início a mais um culto, a mais um louvor, a mais um dia que nós nos reunimos através dessa live, desse vídeo, para adorar o nome do Senhor, amém? É uma maneira em qual nós não estamos acostumados, mas glória a Deus por isso, porque nós temos essa ferramenta e mesmo distantes, nós podemos nos unir através dessa live, nós podemos juntos adorar o nome do Senhor, ouvir a palavra dEle, pois vivemos dias difíceis, conturbados, mas isso não pode nos abater, não pode nos abalar, e nós devemos nos manter firmes e confiantes que Deus está conosco, que Ele continua sendo o mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio a tantos acontecimentos, Deus continua nos sustentando e nos mantendo de pé, amém? Amém? Esse Deus que nós cantaremos para Ele nessa noite, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, amém? Vamos cantar em nome de Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aleluia! O nosso Deus é bom, o nosso Deus é grande, e Ele continuará para sempre sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia! O nosso Deus é bom, Ele continuará para sempre sendo bom. Glorifique ao nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és grandioso, Deus acima de todas as coisas.
Por isso nós rendemos graças a Ti. Nós estamos aqui para adorar o Seu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Seja engrandecido, Deus, em nosso meio. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele toda a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o único digno de ser adorado, de ser glorificado. Aleluia.
tua morte, uma cruz, sangue derramou, sacrifício de Jesus, sofreu foi por amor, foi por mim e por você, que a coroa ele usou, alto preço ele pagou, como uma lança que o transpassou, e hoje já não há condenação, fomos remidos e lavados pelo Salvador, que ao terceiro dia ressuscitou, e hoje sou livre, porque me amou, e hoje sou livre, me salvou, e hoje sou livre, porque me amou, e hoje sou livre, me salvou. Tua morte, uma cruz, sangue derramou, sacrifício de Jesus, sofreu foi por amor, foi por mim e por você, que a coroa ele usou, alto preço ele pagou, como uma lança que o transpassou, e hoje já não há condenação, fomos remidos e lavados pelo Salvador, que ao terceiro dia ressuscitou, e hoje sou livre, porque me amou, e hoje sou livre, me salvou, e hoje sou livre, porque me amou, hoje sou livre, hoje sou teu amor que me salvou, o teu amor me libertou. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu sangue derramado por nós. Obrigado, Senhor. Porque ele vive,
mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então tereis vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, ele vive. Por isso nós podemos crer no amanhã, podemos descansar no Senhor. Porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, aleluia, ele vive, nós podemos crer, nós podemos confiar e descansar no Senhor, ele vive, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio ao mundo por nós, Pai, para salvar as nossas vidas, Pai, para nos libertar, nos livrar do pecado, Deus, nos livrar da condenação do pecado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente nesse lugar, e o Senhor se faz presente na casa de cada irmão que estará, Deus, ouvindo esse culto, ouvindo esse louvor, ouvindo a palavra que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Continue, Senhor, em nosso meio e falando em nossos corações. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, esteja com todos vós. Antes um pouquinho aqui da palavra, eu queria só reforçar que nós, além desse culto online do domingo, nós temos o nosso momento de oração, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, e também, todas as quintas-feiras, nós temos um devocional, e esse devocional será distribuído entre alguns irmãos da igreja. Então, isso para o alimento espiritual da igreja, para o fortalecimento na fé da igreja. Então, domingo, nós temos o nosso culto às 19h30, terça-feira nós temos o momento de oração, a live de oração às 20 horas, e o devocional que é postado durante o dia. Então fiquem atentos, participem, se edifiquem mutuamente na fé, aí dentro das suas casas. Outra coisa também, se você tem a sua oferta e o seu dízimo,
você pode procurar o irmão Alain já postou no grupo o número da conta da igreja, como você deve fazer. Participe também, ofertando e dizimando na casa do Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo que tem ofertado, dizimado. Abençoa o teu povo para que esta obra prospere diante de ti, com as primícias daquilo que eles têm ganho, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor hoje no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 17 até o versículo 21. Aleluia. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Oremos. Obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Obrigado porque ela está sempre diante de nós, ministrando aos nossos corações, conforme as nossas necessidades. Ora edificando, ora consolando, ora exortando, a tua palavra sempre nos faz bem. E é ela que queremos prezar e é ela que queremos ouvir. Como diz o profeta, seja boa ou seja má, é a tua palavra que queremos ouvir. Dá-nos graça e favor, dirige-nos no teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje é o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, o dia em que os grilhões da morte foram soltos, as cadeias da morte foram rompidas. Hoje é o domingo do Senhor, é o domingo da alegria, a alegria da ressurreição. Mas nós só podemos entender ressurreição a partir da morte. Porque sem morte não haveria ressurreição. Há um hino antigo, muito antigo, cantado por inúmeros cantores na música evangélica, cantado por tantos outros conjuntos e corais, que é propício para um momento como esse. Via Dolorosa. Este hino, ele cantado na unção do Espírito Santo, ele toca profundamente nos nossos corações. Mas eu queria trazer a esta mensagem apenas e tão somente uma frase deste hino. Quando o hino começa falando da Via Dolorosa, ele chama a Via Dolorosa de estrada de horror. E eu fiquei a meditar, o que seria uma estrada de horror? O que contém uma estrada de horror? Então eu comecei a me lembrar de todos os passos de Jesus, desde o momento em que ele foi beijado por Judas, desde aquele momento em que aquele discípulo insensato traiu Jesus
por umas míseras moedas. E a partir daquele momento, a vida de Jesus sobre a terra mudou radicalmente. Ele foi levado à presença de governadores, de reis, de líderes da religião da época, a religião judaica. Diante dos sacerdotes se apresentou. Diante de Pilatos ele esteve. Todos, unanimemente, todos queriam a morte desse homem. Todos lutaram, eles se entrelaçaram. Eles que eram inimigos uns dos outros se tornaram amigos por uma causa comum: tirar Jesus da face da terra, erradicar por completo o nome de Jesus da face da terra. Depois de se apresentar diante de reis, de sacerdotes e líderes, ele foi levado à sala do pretório. Nós poderíamos dizer a sala da tortura. E ali começou, de fato, o martírio de Cristo. Foi dali que ele saiu para o Gólgota. Foi ali que ele começou a trilhar a via dolorosa, a estrada de horror. E eu fiquei pensando e olhando para o que havia do lado dessa estrada, do lado direito, do lado esquerdo, à frente, atrás. E eu encontrei nessa estrada de horror um cenário infernal. Infernal porque se aglutinaram naquela estrada, se amontoaram naquela estrada todas as hostes de Satanás, todas as potestades e principados de Satanás, o próprio Satanás, as hostes espirituais da maldade. Eles estavam aglutinados naquela via dolorosa, naquela estrada de horror, e manipulavam a mente das pessoas, e manipulavam os sentimentos das pessoas, e manipulavam as ações daquelas pessoas. E aquelas pessoas, a uma só voz, gritavam constantemente: crucifica, crucifica, crucifica. Ali estavam homens, mulheres, jovens e crianças até, todos com os corações dilacerados pelo ódio do inferno, pelo ódio das trevas para com Deus e para com seu Filho Jesus. Ali estavam homens cruéis, sem misericórdia. Ali estavam assassinos, pedófilos, estupradores, aproveitadores, mentirosos, todos observando o Filho de Deus naquela estrada de horror. Não havia nada ali de amor, não havia nada ali de paz, não havia nada ali de bondade, não havia nada ali de Deus. Paz, bondade e amor existiam ali naquela estrada de horror só no coração do Filho de Deus. A estrada de horror, pasmem, ainda não era o fim. Os soldados assaltavam o mestre, empurravam o mestre, zombavam do mestre na estrada de horror. Mas era apenas o princípio da maior dor que estava por vir.
era apenas o começo do grande sofrimento que ainda havia de vir sobre Cristo Jesus. Ele é chamado por Isaías de homem de dores. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Sofrimentos tais que os homens olhavam para ele e não encontravam nada, absolutamente nada nele que pudesse ser desejado. Oh Deus, tu não precisavas disso. Tu não precisavas andar por essa estrada de horror. Tu não precisavas pisar nesta via dolorosa. Tu és Deus. Tu és Senhor. Tu és magnânimo e supremo. Tu não precisavas. Mas o teu amor por nós te impulsionou. O teu amor por nós nos levou a essa estrada de horror, a esta estrada que cheirava a morte e que continha todos os pavores do inferno e das trevas. O teu amor era a única esperança de todos aqueles que estavam do lado direito e do lado esquerdo daquela estrada. E o teu amor te impulsionava a dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Por fim, a cruz está chegando, o Gólgota está logo ali. O princípio das dores de Cristo começa a ter fim, para que agora as dores reais do sacrifício vicário começassem a deslumbrar-se diante de Cristo. Pois está chegando, Senhor, àquele momento que fizestes suar gotas de sangue. Tu estás chegando, Senhor, naquele momento em que tu oras e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque tu sabias o que era aquele sofrimento. O que vinha por trás de toda aquela celeuma, de todo aquele processo de morte, de sentença de morte e de condenação do Filho de Deus. A cruz precisa ser suspensa entre o céu e a terra. E nessa cruz precisa haver um sacrifício definitivo e perfeito, que aplaque a ira de Deus, que detenha a ira de Deus sobre os homens. Poderia-se procurar por Jó, por Noé, por Daniel, por Isaías, Jeremias, por Abraão, Isaque ou Jacó, ou mesmo Moisés. Todos pecadores também. Somente Jesus. Somente Jesus poderia tomar aquela cruz para aplacar a ira de Deus. Pai, é chegada a hora, na oração sacerdotal, glorifica o teu Filho com a mesma glória que tínhamos antes da fundação do mundo. Pai, chegou a hora é agora, a hora da cruz.
a hora do maior sofrimento, a hora da maior dor, a hora do maior tormento. E lá está Cristo. Agora, com os pregos nas mãos, a coroa de espinhos já estava na sua cabeça, os pregos nos pés. Lá está Jesus sendo traspassado do seu lado com uma lança. Lá está Jesus dizendo: tenho sede, e os homens dando a ele vinagre para beber. Lá está Jesus gritando ao Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Lá está Jesus. Meu querido irmão, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Nunca houve e nem haverá, preste atenção nisso, alguém, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, que vá sofrer o que Cristo sofreu na cruz. Eu chego até a dizer para vocês, na minha loucura, de que nem todo sofrimento dos homens pela eternidade afora, no lago de fogo e enxofre, podem ser comparados ao sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Esses homens que serão lançados no lago de fogo e enxofre por rejeitarem Jesus nas suas vidas, não sofrerão como Cristo sofreu na cruz. Porque cada um vai dar conta de si mesmo, e só de si, e vai sofrer só por si. Mas Cristo aqui está sofrendo não por Ele. Ele está vivendo este momento infernal não por Ele. Ele está vivendo esse momento de horror não por Ele, mas por toda a humanidade, por todos os homens que nasceram em Adão, até o último que vai viver naquele exato momento da cruz. Todos os pecados dos homens estavam sobre Ele. Esse sofrimento ninguém vai viver. E não vai viver simplesmente porque ali é o santo de Israel. Absolutamente santo nos céus. Absolutamente santo na terra. Absolutamente santo na cruz. E o santo tomou sobre si as nossas dores. E o santo tomou sobre si os nossos pecados. Aleluia. Há um hino que a gente canta na igreja, que se chama o Rei da Glória. E esse hino diz que não havia ninguém que poderia obrigá-lo a estar na cruz. Foi seu próprio amor que o moveu. Tu mesmo se ofertastes, tu mesmo se apressastes para nos salvar, tomando sobre si as nossas dores e cancelando em si as nossas iniquidades, e apagando o poder do pecado e da
culpa que havia sobre nós. Aleluia! Oferta de amor. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor não nos deu como presa aos nossos inimigos. E o apóstolo Pedro diz aqui, para os dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia: se vocês estão invocando por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. O sangue de Cristo correu através do seu corpo, molhou aquela cruz, a tornando cruz sangrenta, tocou no solo da terra. Pai, recebe agora o meu espírito. Tudo está consumado. Os poderes das trevas se alegraram, o inferno se alegrou, e uma tristeza imensa se abateu sobre os discípulos e sobre os poucos homens que acreditaram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ficaram sem rumo, sem nau, não havia mais o que fazer, e essa tristeza está expressa naqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús. E Jesus, já ressuscitado, se aproxima deles e lhes pergunta: por que estás tristes? Ora, não sabe o que aconteceu? Aquele que esperávamos que iria vir remir Israel foi morto. E Jesus disse: honestos e tardos de coração, para crerdes nas Escrituras. E abrindo as Escrituras, lhes pregou e lhes mostrou que importava que o Filho do Homem ressuscitasse. Aleluia. E depois que ele entra na casa e parte o pão, os homens abriram seus olhos e eles diziam: não nos ardia o coração quando explanava a palavra para nós. O que você espera deste mundo ainda, meu irmão? O que você espera da tua vida ainda, meu irmão? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos? Fique sabendo que aquela via dolorosa, aquela estrada de horror, trilhada por Jesus, fisicamente ela teve um tempo, ela teve uma distância, mas espiritualmente ela atravessa os séculos dos séculos, porque os homens continuam odiando a Jesus, o mundo continua combatendo a Deus, o mundo continua desprezando a Deus, o mundo agora quer calar a igreja, o mundo agora quer acabar com a igreja, porque Jesus é a cabeça. Agora nós estamos trilhando uma estrada de horror, mas com uma diferença. No fim dessa estrada de horror,
a esperança da glória de Deus. Para Cristo, o fim da estrada de horror era a cruz. Mas para nós é a glória eterna. Mas você pode me dizer, mas depois que Cristo venceu a morte, ele foi ao céu. Mas ele não foi, ele voltou para o seu habitat natural. Ele é Deus. Não ganhou por prêmio, já era dele. Pertence a ele. Agora nós não, nós estamos nessa estrada de horror. Nós temos potestades, principados, todos os reinos das trevas lutando contra a igreja do Senhor. Mas saiba de uma coisa: para nós, Deus coloca oásis, momentos de refrigério, coisa que nem naquela via dolorosa havia, nenhum momento de refrigério. Mas para nós há momentos intensos de refrigério na presença do Senhor. Podemos usufruir da sua paz e da alegria da salvação. E hoje, neste domingo, nós podemos levantar a nossa voz, mesmo dentro das nossas casas, e dizer: aleluia, Cristo venceu na via dolorosa, Cristo venceu na estrada de horror, Cristo venceu na cruz do Calvário, e depois de ter vencido, Ele ressuscitou, vencendo a morte definitivamente. Por isso estamos livres e salvos pelo seu poder. Ele é Senhor, aleluia. Nesse dia da ressurreição, saiba que o único homem que poderia vencer a morte, o venceu com galardia, com coragem, com bravura e com poder. E agora, aqui diante de você, que ouve a tua palavra, Ele pode dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O melhor de mim já foi dado. Receba agora as bênçãos do resultado daquilo que foi o melhor de mim para vós. Que Deus não nos permita esquecer, irmãos, em tempo algum, em momento algum, que se estamos vivos e que estamos salvos, foi única e exclusivamente pela sua graça e pelo seu favor. Foi pela salvação divina, não de nós, mas foi um dom gratuito de Deus. E aqueles que estão em Cristo ressuscitarão com Ele. Firme-se nessa esperança, firme-se nessa promessa, e deixa o Espírito Santo envolver a tua vida de uma tal forma que vivas para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Deus abençoa o teu povo. Deus abençoa a tua igreja. Deus fortalece a fé do teu povo. Deus floresce a esperança no coração do teu povo. Deus inunda de amor o coração do teu povo de tal forma que possamos sair destas problemáticas que estamos vivendo com os corações ávidos para te servir, ávidos para te adorar. Seja engrandecido, ó Deus das nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós agora e para sempre. E a igreja diz amém.
Glória a Deus. Fica na força do Senhor. Uma ótima semana, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te conduza em vitória. Fica com Deus.